Meus queridos e amados irmãos, estamos aqui para transmitir a vocês mais uma aula da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Lembrando mais uma vez que as nossas aulas são baseadas na revista da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Pedimos a você que compartilhe esse vídeo, compartilhe com seus amigos, faça com que a palavra de Deus possa chegar ao maior número possível de pessoas, né? E mesmo os crentes, né? Para que nós possamos aprender cada dia mais, porque afinal de contas, esse é o nosso objetivo, em transmitir a você essa lição. Nós vamos hoje entrar na lição de número 5 do nosso segundo trimestre de 2021, aula de número 5, que deveria ser ministrada no dia 2 de maio, né? No próximo domingo, ali no nosso tempo sede, mas estamos ainda vivendo esse momento de afastamento social, né? De distanciamento social, e então nós estamos utilizando desse recurso de levar até você a palavra de Deus, ok? A lição de hoje tem como título Dons de Elocução. O textual da nossa lição, ele diz assim: porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. Esse texto está registrado na primeira carta do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, os versos 2 e 3. A verdade prática destacada pelo autor da lição diz assim: os dons de profecia, de variedades de línguas e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. Muito bem, nós vamos então falar com vocês. Nós temos aqui a nossa lição dividida em três sessões principais, né? A primeira sessão trata do dom de profecia. Dentro dessa primeira sessão, nós temos o primeiro tópico, que é o que é o dom de profecia. O segundo tópico, a relevância do dom da profecia. O terceiro tópico, propósitos da profecia. A segunda sessão da nossa lição, nós falaremos sobre variedade de línguas. O primeiro tópico dessa segunda sessão, o que é o dom de variedade de línguas. O segundo tópico, qual é a finalidade do dom de variedade de línguas. E o terceiro tópico dessa nossa segunda sessão é a atualidade do dom. A terceira sessão da nossa lição nessa oportunidade trata da interpretação de línguas. O primeiro tópico dessa terceira sessão fala sobre a definição do dom, o que é a interpretação de língua. O segundo tópico, a diferença entre o dom de interpretação e o dom de profecia. Amém? Muito bem. E finalmente teremos a nossa conclusão. Dando início então à nossa lição, nós podemos destacar para você primeiramente, né, o que significa elocução. Já que nós estamos tratando de dons de elocução. Nós vimos em aulas passadas que aqueles 9 dons espirituais que o apóstolo Paulo descreve ali na sua carta, eles são divididos em 3 sessões, né? E uma dessas sessões, a que nós estamos vendo hoje, a última delas, é o dom de elocução. Esses dons de elocução, como nós acabamos de falar, né, ele trata do dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação de línguas. Esses 3 dons estão colocados dentro desse contexto de dom de elocução. Então, o que é elocução? Elocução é a ação de falar, né? A elocução também pode ser um modo de exprimir oralmente ou até escrita, né? E é o dom de articular sons. Então, a elocução nada mais é do que transmitir uma sensação em forma sonora. No nosso caso, através da nossa voz. Foi o que Deus nos deu como instrumento de comunicação, né? Então nós vamos estudar, né, que esses 3 dons classificados dentro da elocução, sendo a profecia,
variedade de línguas e interpretação de línguas. O propósito desses dons espirituais, como nós já vimos logo na nossa leitura primeira, né, é para edificar, exortar e consolar a igreja. Está em 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, né? Porque os dons de elocução são aqueles dons que são manifestações sobrenaturais vindas de Deus e que não podem ser utilizadas na igreja de forma incorreta. Daí a necessidade de nós meditarmos e aprendermos, né, sobre esses 3 tipos de dons. Só para que nós voltemos um pouquinho e você possa acompanhar mais tranquilo no seu lar, a leitura bíblica na qual está baseada esses ensinos que nós estamos passando para vocês, ela está em 1 Coríntios, capítulo 12, os versículos 7 e os versículos 10 até o 12, e depois o capítulo 14, ainda de 1 Coríntios, do verso 26 até o 32. Você, com o seu tempo tranquilo em seu lar, você pode abrir a sua Bíblia e fazer essa leitura e acompanhar juntamente conosco a meditação que teremos sobre esses pontos. Muito bem, entrando então na nossa primeira sessão. A primeira sessão da nossa lição de hoje trata do dom de profecia. O que é o dom de profecia, né? Essa profecia que era relatada por Paulo lá em 1 Coríntios capítulo 14, né? Ela se refere a uma mensagem espontânea e inspirada pelo Espírito Santo, em uma língua conhecida. Daí a profecia ela serve para a edificação da igreja, né? Então a profecia é uma inspiração, é uma mensagem inspirada por Deus. Normalmente ela é espontânea, ela não vem de preparação anterior, são coisas reveladas no momento em que Deus envia a sua profecia, né? Através do profeta, através do seu servo, daquele que possui o dom de profecia. Então, porque nós não temos mais o ministério de profeta dentro das igrejas, né? Até uma maneira da gente nós vamos ver no terceiro tópico os propósitos da profecia. Nós temos que tomar cuidado para que não venhamos a utilizar profecia ou dom de profecia como se fosse um ministério de profeta, e a esse ministério estivesse sujeito toda a administração da igreja, toda a condução do rebanho de Deus. Não é assim, né? Então, o dom de profecia são mensagens, então, inspiradas por Deus, normalmente são mensagens espontâneas, né? E essa mensagem ela é dada em uma língua conhecida, tá bom? Profetizar, o nosso autor destaca bem na lição, não é desejar uma bênção para alguém. Não é essa a finalidade da profecia, né? A finalidade da profecia é exortar, ensinar, confortar, né? Enfim, fazer com que a vontade de Deus seja conhecida na igreja. Apesar de exortar-nos, né, a não desprezar e sufocar as profecias, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 20, a Escritura orienta que nós devemos examinar tudo. Embora ela fala que nós não podemos desprezar as profecias, né, a Bíblia nos orienta que nós examinemos tudo, julgando e discernindo pelo Espírito o que está por trás da mensagem. Nós vamos ver o porquê disso daqui a pouquinho, né? Toda profecia espontânea deve ser julgada. Também você pode conferir lá em 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 29 até o 33. Segundo tópico na nossa primeira sessão, fala sobre a relevância do dom de profecia. Qual a relevância, qual a importância desse dom de profecia, né? Ela é tão importante para a igreja, só para que nós tenhamos uma ideia, que Paulo ele nos exorta a buscar com zelo esse dom de profecias. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 1, né? Você pode conferir. E igualmente ele recomendou também que o exercício desse dom fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos.
Nós não podemos simplesmente porque é a vontade de Deus chegarmos em um determinado culto, né, e virar aquele falatório todo, 5, 6 pessoas profetizando ao mesmo tempo. Primeiramente, a gente olha numa situação dessa e observa que o que está acontecendo são pessoas querendo se sobressaírem, né? Achar que elas são mais santas, ou que a profecia dela é mais importante que a do outro, ou que ela fala mais alto do que o outro, então o outro tem que ficar quieto. Não, o apóstolo Paulo nos exorta a que tenhamos ordem nos cultos. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 40. Confere lá para você ver. Os crentes de Coríntios deviam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem. Pois elas possuem 3 fontes distintas. Por que nós temos? Nós já falamos isso na lição passada. Na antepassada nós falamos sobre esse tema, né? A profecia, ela precisa ser julgada, por quê? Porque ela possui 3 fontes básicas, né? Nós podemos ter a profecia sendo uma profecia vinda de Deus, diretamente de Deus, que é o que nós esperamos que sempre ocorra, mas também nós temos a profecia vinda do homem. Ou seja, pessoas que têm o dom de profecia, usam esse dom de forma a atingir seus próprios interesses, né? E eles então inventam ou criam uma profecia baseada naquilo que eles conhecem, ou tentando até atingir alguém, né? Muitas vezes ocorre isso, querendo, digamos assim, entre aspas, desmascarar as pessoas. Não é o que Deus quer fazer. Então temos que tomar cuidado. Nós temos uma profecia de Deus, que é a que sempre devemos esperar. Temos a profecia do homem, que acabamos de discorrer sobre ela. E temos também a profecia do diabo. A profecia do diabo é a mais perniciosa de todas, porque ela é a que mais é parecida com a profecia que vem de Deus. Porque o diabo, como nós sabemos, né, nós já tratamos disso em outras lições, ele conhece tão bem as Escrituras, tanto mais quanto nós. Ele conhece muito mais do que nós as Escrituras, né? E sabe, então, se disfarçar. Olha só, se disfarçar e vir com palavras, até às vezes, que nos remete a pensar que, por ter base na Bíblia, é uma palavra de Deus. E, às vezes, é uma palavra perniciosa, uma palavra do diabo. Então, nós temos que ter esse discernimento, ok? O terceiro tópico da nossa primeira sessão dessa lição fala sobre os propósitos da profecia. Então você vai olhar para a gente e perguntar, mas para que serve então a profecia? Nós já dissemos, né? Ela contribui para a edificação do crente e de uma forma geral de toda a igreja, né? Nós vamos ver que o dom de línguas edifica mais a pessoa e o dom de profecia é mais para a edificação da igreja. Mas ainda assim, hoje em dia, ainda existe muita confusão, né, a respeito do uso dos dons de elocução, principalmente o de profecia, né? Há, por exemplo, líderes em nosso tempo, não nosso tempo, em nosso tempo, né? Hoje, em nossa época, em nossa era, que procuram guiar a igreja baseada em profecias. Então fica uma coisa assim, muito difícil de entender o porquê, até porque a profecia principal já está selada. A doutrina básica da igreja já está determinada. Nós não dependemos de dom de profecia, do profeta atual, que possui o dom de profecia, para ensinar alguma doutrina na igreja. Para vocês terem uma ideia, há profetas, há igrejas que, os que abusam do dom de profecia, eles até inventam datas para a vinda de Cristo. Já ocorreu isso no passado e hoje ainda ocorre, né? Recentemente, conversando com um pastor, ele me dizia que ele ouviu uma mensagem numa igreja que ele frequentava e que ele ficou entusiasmado porque, além do pregador se autodeterminar, né? Eu aqui hoje, como profeta de Deus, eu trago essa mensagem, ele estava fazendo contas para chegar à época em que Cristo vai voltar. Isso não existe.
A Bíblia Sagrada, já a profecia de revelação e a profecia doutrinária e a maneira como a igreja deve se conduzir, ela já está encerrada, determinada e encerrada na Bíblia. A Bíblia é o nosso manual doutrinário que conduz a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então nós temos que tomar muito cuidado. O propósito de profecia não é para conduzir a igreja segundo esse dom. Não, não é para isso. É simplesmente para edificação da igreja, né? Ou até mesmo exortação, por que não? Exortação também, porque muitas vezes porque a igreja é uma comunidade de humanos, de seres humanos, e dentro da comunidade de seres humanos, até um grande pregador, há muitos anos atrás, iniciando uma mensagem, ele queria falar sobre 3 reinos, né? No caso aqui, os três tipos de profecia. Ele falava dos 3 reinos. Reino de Deus, maravilha total, reino do diabo, só trevas, e reino humano, confusão total, Babel. Né? Então, onde há o ser humano, sempre existe o problema intrínseco do ser humano relacionado com as dificuldades enfrentadas no dia a dia. Então, por isso, existe a exortação através do dom de profecia. Então, nós precisamos nos destacar bastante isso, para que os irmãos não fiquem esperando, vamos ver qual vai ser o destino da igreja. Tomara que Deus levante um profeta hoje no culto e ele traga para nós a mensagem e faz direto na ferida. Não. Se isso acontecer, eu posso garantir a você que não vai ser uma profecia vinda da parte de Deus. Pode até não ser do diabo, mas com certeza será humana, né? Será para atender os próprios interesses, e não é essa a vontade de Deus. O propósito da profecia, então, é esse. O profeta, o que é um profeta? O profeta é aquele que fala em lugar de outro, né? É aquele que transmite uma mensagem dada por outro, normalmente outro superior a ele, né? Então a função do profeta é proclamar, né? Proclamar esses oráculos, essa verbalização, essa elocução dos oráculos de Deus, para que a igreja então receba e seja edificada, exortada e consolada. A segunda sessão da nossa lição, entrando já nela, nós vamos falar sobre a variedade de línguas. Esse dom de variedade de línguas, ele tem, na realidade, sido até uma pedra de tropeço, né, para os evangélicos pentecostais. Por quê? Porque nós vivemos num mundo em que existem muitas pessoas que ainda adotam a teologia cessacionista, né? O que significa essa teologia cessacionista? É que esses dons, esse tipo de manifestação sobrenatural e espiritual, da qual o apóstolo Paulo retrata muito bem, né, na carta aos Coríntios, que nós estamos tratando aqui, eles acham que esses dons eram específicos e exclusivos da era apostólica, simplesmente. E que dali para frente houve um cessar desses dons. Então hoje a igreja não tem mais esses dons. Isso é uma doutrina, uma teoria que está completamente fora daquilo que nós aprendemos realmente na Bíblia, né? A Bíblia, Jesus Cristo, quando foi assunto aos céus, ele disse que enviaria o Consolador, e o Consolador nos ensinaria tudo, e estaria conosco, né? Até o dia em que nós formos arrebatados, ou até o dia de nossa partida para a eternidade, enfim, nós teremos, sim, a presença do Espírito Santo. E se nós temos a presença do Espírito Santo, nós sempre temos uma atuação do superior no inferior. Os irmãos devem saber muito bem, por exemplo, que, como que eu estou tentando explicar isso, para poder tirar um pouco essa história de que esses dons foram cessados, né? Eles terminaram na era apostólica. Não terminaram. Basta nós vermos quando os nossos sentidos percebem um estímulo que nos traz uma determinada emoção,
o nosso corpo reage, não é verdade? Se você ficar muito triste ou muito alegre, você pode até chorar. Você chora de tristeza e chora de alegria, né? Você, quando leva um susto, leva aquele frio na barriga, por quê? Porque algo estimulou o seu sentido, né? Algo superior que você não sabe de onde veio, algo que pelo menos você julgou superior, porque você não sabia o que era, e aquilo te deu um susto e você, então, tem aquele frio na barriga, ou aquele arrepio, né? Então a gente tem uma reação física, né, de algo superior. Nós somos seres psicossomáticos, né? Nós temos a nossa parte psíquica e a nossa parte material, nossa parte corporal. E a nossa parte corporal é a reação dos nossos movimentos, dos nossos músculos, eles se dão através dos estímulos que nós recebemos. E quando nós tratamos da fala, se você estiver falando, como eu estou falando para você aqui agora, e de repente for interrompido por algo muito assustador, com certeza a minha fala vai modificar, a minha fala vai mudar. Por quê? Porque o nosso corpo responde aos estímulos que nós estamos recebendo através do nosso psíquico, né? Através da nossa parte psíquica. Somos psicossomáticos, lembrando mais uma vez, né? E na parte somática também, que é a nossa parte corporal. Então, quando algo superior atinge o inferior, alguma manifestação esse corpo vai ter que dar. Não é verdade? E quando se trata, por exemplo, de uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, que ele invade o nosso ser, nós adentramos na presença de Deus com sinceridade. E ali na presença de Deus, nós nos alegramos de tal forma, e quase sempre nesse momento nós estamos orando, estamos falando. É claro que quando esse superior atinge o nosso interior, isso faz com que a verbalização altere-se. E ela não altera seguindo um padrão específico. Ela altera podendo ou transformar a nossa fala em algo muito claro, né, que todo mundo vai entender no caso da profecia, ou vai manifestar de uma forma que o nosso corpo não tem mais o controle sobre a nossa verbalização, a nossa vocalização daquilo que nós estamos sentindo. Então é onde entra a glossolalia, né, que é o dom de línguas. Então a variedade de línguas nada mais é do que isso, né? É a habilidade de falar em uma língua que o próprio falante não entende. Mas por que ele não entende? Tal é a presença de Deus, o superior invadindo o inferior, né? Aquilo que é espiritual invadindo aquilo que é material, o nosso corpo. Então, fala-se em língua que ninguém entende, muito menos quem está falando, né? Porém, a percepção, a reação que nós temos a isso é de extrema alegria e comunhão com Deus. Então isso serve para quê? Louvor a Deus. Porque quando nós queremos orar e não conseguimos, o próprio Espírito ensina-nos a orar, né? Até com gemidos inexprimíveis. Então, naquele momento que você está falando em línguas estranhas, você pode estar orando sim a Deus, adorando a Deus com gemidos inexprimíveis, porque é o Espírito que está atuando em sua vida, né? E a variedade de línguas, embora seja uma língua desconhecida, em que ninguém consegue falar, né? Ela tem uma finalidade. Qual a finalidade do dom de variedade de língua? O primeiro propósito da variedade de línguas, do dom de variedade de línguas, é a edificação espiritual da vida do crente. Confere lá em 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. 1 Coríntios capítulo 14, verso 4. E você vai ver que o propósito, a finalidade do dom de variedade de línguas, nada mais é do que uma edificação do próprio crente. Só que acontece o seguinte, esticando um pouquinho mais, não deixando parado simplesmente na edificação própria, pessoal, do crente que está falando em língua estranha, por ser tocado pelo Espírito de Deus, pela comunhão que ele sente, pela presença estonteante do Espírito sobre a vida dele. Quando uma pessoa está ao lado de alguém
Você já percebeu que se você estiver do lado de alguém que está muito feliz e passa a rir muito de alguma coisa engraçada, você acaba não conseguindo segurar e começa a rir junto com ele, né? Aquele riso coletivo que acontece, na verdade. Isso aí é uma coisa assim humana. Quando se trata de algo espiritual, quando você está sentado perto de alguém que está triste, está ali chorando, se você estiver num culto ao lado de alguém que está passando um sofrimento muito grande, e durante esse culto, essa pessoa está do seu lado, ela chora, e de vez em quando você percebe ou até ouve alguma súplica que ela está fazendo, você acaba num dado momento, dependendo do relacionamento que vocês possuem, você acaba abraçando aquela pessoa e sofrendo junto com ela. É natural isso. Faz parte da nossa natureza humana oferecer conforto a quem está sofrendo, né? E por outro lado, se você está às vezes um pouco triste, mas senta ao lado de alguém que está numa comunhão íntima com Deus fervorosíssima, orando, se alegrando, dando glória, aleluias, cantando, a sua alma se alegra também. E se alegra ainda muito mais quando se essa pessoa for tocada pelo Espírito Santo de Deus e ela começar a falar em língua estranha. Contagia o ambiente, né? Então, além de edificar o próprio crente, edifica outros que estão do seu lado também, embora não se entenda o que é falado, né? O dom de língua estranha, né, ao contrário da profecia, ele não edifica ou exorta a igreja. Para edificar a igreja até pode, mas ele não exorta a igreja. Por quê? Porque elas são para a devoção espiritual do crente que recebe esse dom. E às vezes ele consegue até transmitir, né, para outros através do contato próximo, da proximidade e de viver perto de pessoas, né? Alegres e felizes, acaba deixando a gente também alegre e feliz. A atualidade do dom. Terceiro tópico da nossa segunda sessão da lição de hoje. A atualidade é deixar claro que a variedade de língua, né, é bom deixar claro isso, que não é um fenômeno exclusivo do tempo apostólico. Nós já tratamos disso aqui, né, já falamos. Mas ainda existem pessoas que acham que isso é lá da época do apóstolo, acabou, não tem mais. Tem muitas igrejas, por exemplo, que não tem o dom de línguas na igreja, muito menos o dom de profecia, né? São igrejas cessacionistas, que acham que esses dons cessaram lá nos apóstolos, quando na realidade não cessaram. Eles existem até hoje, né? O Senhor Jesus continua abençoando os crentes com esse mesmo dom, e nós cremos que ele continuará fazendo assim, como eu disse há pouco, até a sua vinda, né? No dia do Pentecoste, uma colocação aqui na nossa lição, no dia do Pentecoste, todos os crentes reunidos no cenáculo foram batizados no Espírito Santo e falaram em outras línguas. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 4, 5, e também no capítulo 2, do verso 1 até o 4, né? E é um dom útil para a nossa vida pessoal. A pessoa que recebe batismo do Espírito Santo, ela se fortalece. Eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas que não eram batizadas com o Espírito Santo, a gente trabalhava junto, né? E no fim de semana essa pessoa foi batizada com o Espírito Santo. Na segunda-feira, quando chegamos no nosso trabalho, na empresa que nós trabalhávamos juntos, a pessoa, quando chegou, você notava claramente, qualquer pessoa notava que ele irradiava alegria. Ele estava numa situação totalmente diferente da sexta-feira, quando ele deixou o expediente na empresa, né? Isso é muito bonito e muito bacana, isso eu acho muito interessante, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 1 a 3, o apóstolo Paulo adverte que nós não podemos, uma coisa importante, perder o controle do corpo. Olha só. Por quê? Porque a Bíblia, o próprio apóstolo afirma que o espírito de profeta, ele é sujeito ao profeta. Deus não é Deus de confusão. Se duas pessoas que têm dom de profecia recebem uma mensagem ao mesmo tempo, que isso pode ocorrer, se acontecer das duas a falar ao mesmo tempo e não houver uma decência, uma ordem, vai ficar tudo confuso e ninguém vai entender nada, né? É a mesma coisa de falar em língua estranha, porque dois falando ao mesmo tempo, gritando, cada um mais alto que o outro, ninguém entende nada. Então, há necessidade de ordem do corpo. Então, nós temos um controle do nosso corpo. Nós não podemos deixar ser enganados pela falsa doutrina, mas vamos deixar Jesus ser o Senhor em nossa vida. Confere lá em Efésios capítulo 4, do verso 1 até o 3, né? Muitas
religiões pagãs, elas ensinam acerca de um dualismo entre o corpo e o espírito, né? Para ela o corpo é mau, trata-se de uma prisão, e o espírito é bom e precisa ser liberto. Essa opinião era muito comum lá no pensamento grego, na época de Paulo lá. E por isso, Paulo então deixa essas orientações, ele proclama os coríntios a não se deixarem influenciar por aquilo que você aprendeu lá no passado, né, pelo passado pagão, mas que perdia o controle, ficava em êxtase e acabava fazendo coisas que depois que terminava não sabia mais o que era. Nós não podemos deixar isso acontecer, porque nós temos controle de nosso corpo. Partindo para a nossa terceira sessão, e última da nossa lição de hoje, vamos falar sobre interpretação de línguas. É o terceiro dom dentro dessa classificação de elocução, que nós já falamos aqui, né? Primeiro tópico dessa terceira sessão, interpretação de línguas. Definição do dom. O que é interpretação de línguas? A nossa lição coloca que é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Traduzindo, é você ser um intérprete daquele que está falando a língua estranha. Se é que aquela língua estranha Deus está usando para edificação, ou para orientação, ou para exortação da igreja, então, quando isso está sendo usado, quando essa língua estranha Deus está usando aquela pessoa, digamos assim, num evento, num ambiente em que não há ninguém com dom de profecia, mas tem o dom de interpretar e tem o dom de línguas. Então Deus dá a mensagem através do dom de línguas estranhas, ninguém vai entender, mas aquele que possui o dom de profecia, ele então interpreta traduz aquela língua estranha naquele idioma que é conhecido. Então torna-se uma profecia. É diferente do dom de profecia, porque o dom de profecia já é dado no próprio idioma conhecido. E o dom de interpretação não. Nós temos que ter o que fala a língua estranha e temos que ter o que interpreta. Temos que ter dois dons, duas pessoas com dons distintos para que a mensagem seja conhecida. Segundo tópico da nossa terceira sessão, a diferença entre o dom de interpretação e de profecia? É uma pergunta recorrente, né? Sempre perguntar uma diferença de interpretação e profecia. Porque alguém fala assim, eu já vi pessoas que têm os dois dons ao mesmo tempo, né? Eu às vezes interpreto quem está falando em língua estranha e às vezes ele mesmo fala em profecia já na língua natural em que ele vive. Todos entendem. Por que então qual a diferença, né? Haja uma semelhança, né? São dons distintos. O dom de interpretação de língua, ele necessita, olha bem, de outra pessoa, já falei isso aqui, também capacitada pelo Espírito Santo para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. É muito interessante essa colocação, né? Olha só, uma colocação muito importante também, não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas. Por exemplo, se tiver uma pessoa no ambiente que interprete língua estranha, mas não tem quem fale a língua estranha, como que ele vai interpretar? Né? Ao passo que a profecia não depende de outro dom. Então, o dom de interpretação e o dom de línguas, um depende do outro. Há uma interdependência entre eles. E o dom de profecia não depende de outros dons. Ok? Então, uma passagem bastante interessante para nós aqui nessa oportunidade é então saber distinguir o dom de profecia, o dom de línguas estranhas e o dom de interpretação de línguas estranhas, obedecendo a essas pré-determinações que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Tudo que nós procuramos colocar é baseado no que a Bíblia nos ensina, não naquilo que nós achamos ser o correto, né? Esse é o mais importante de tudo, né? O apóstolo Paulo, ele agradecia muito a Deus para falar em línguas, porque ele se edificava, né? Mas ele dizia que preferia falar 5 palavras do seu próprio, com o seu próprio entendimento, com o seu entendimento na sua própria língua, a fim de que pudesse, através da sua voz, ensinar aos outros, do que falar 10.000 palavras em outras línguas. Porque a 10.000 palavras ia ficar somente ele queria edificar a igreja, né? Está lá em 1 Coríntios, capítulo 14,
verso 18 e 19. Confere, você vai entender o que Paulo estava querendo dizer com isso. Meus queridos e amados irmãos, como eu sempre procuro colocar para os irmãos, nós temos sempre colocado para vocês e finalizado as nossas lições, fazendo uma leitura bastante na íntegra, né, da conclusão que está colocada na nossa lição. A conclusão da nossa lição diz assim, ó, ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, né, já tratamos deles aqui, Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas, com seus presentes, com suas bênçãos, né? Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o dom de falar em línguas estranhas e o dom de interpretação. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, decência e ordem. Está em 1 Coríntios, capítulo 14, versos 39 e 40, como eu já citei para vocês. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. E quero afirmar mais uma vez que para nós é um privilégio poder trazer até vocês essas lições, que também nós nos edificamos com ela, né? A melhor maneira de aprender muitas vezes é ensinando, né? Então que Deus possa abençoar a sua vida e que essa lição possa clarear a sua mente, esclarecer e tirar algumas dúvidas que porventura você ainda cultivasse dentro de você acerca dos dons espirituais, principalmente esses dons de elocução, como eu disse no início, acaba se tornando até umas vezes uma pedra de tropeço, porque muitas pessoas não aceitam, um outro aceita, esse não aceita, né? Porque os dons de poder, os dons de maravilha, que nós já vimos anteriormente, são dons que todos aceitam, que Deus realiza milagres, né, etc. Mas quando se trata de uma manifestação, porque há aquela confusão de achar que é um emocionalismo muito forte, né? Ou é uma infantilidade, é uma falta de maturidade espiritual, como alguns dizem, e não é nada disso. Nós temos a certeza que realmente, quando Deus age através do seu Espírito, o nosso corpo responde, e a nossa fala responde aquilo que Deus quer falar. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus, e até uma próxima oportunidade. Amém.